No último episódio eu falei com Beto Pandiani, que acabou de terminar junto com Igor Belli uma das rotas de navegação mais difíceis do planeta, para qualquer barco. Só que ele fez em um pequeno catamarã aberto, a vela, sem motor. E isso no Ártico, no meio do gelo, da solidão extrema e de 30 mil ursos polares, mais ou menos, que habitam a região. Há quem diga 40. Hoje vamos saber muitos outros detalhes sobre a expedição que muitos acompanharam ao vivo pelo Instagram. Detalhes sobre o barco, sobre o lugar e o que passa na cabeça de quem faz uma expedição assim. Com vento, com velocidade, deve andar pra caramba esse catamarã, né? A gente muitas vezes freava o barco com um vento forte, ele passava dos 17, 18, a gente não queria andar nessa velocidade, com onda, né? Se por um lado os barcos com motor tinham uma tabelinha, né? Vocês também, quando tinham vento, andavam mais que esses muito mais que qualquer barco, até mais que navio. O problema é que não podia desenvolver a velocidade muitas vezes por causa da onda. E outra, carregado o barco, não é que o barco estava leve como o Velagem Ilhabela. Esse barco que a gente tem foil. Ele é um barco que anda muito rápido. Ele foi escolhido propositalmente porque a gente tem uma região de pouco vento. Mas esse barco com mais de 15, você está risando ele. Com 14 você risa o barco, então, diminui vela. Então ele é muito, vamos dizer, overpower, assim, né? O que era bom para o vento fraco e um problema para o vento forte, né? Porque é muito leve e tudo mais. Então, para esclarecer, no Ártico você não encontra muito iceberg que venha do Ártico, porque o iceberg não é o pack ice, aquele gelo do mar congelado. O iceberg vem da Groenlândia, ele vem dos glaciares, então são, vamos dizer, peças de gelo altas, assim, né? Que vem de fiordes, digamos assim, que vem... Exatamente. Lá você encontra muito gelo baixinho, que é o próprio oceano, que está congelado ou quebrado, né? Mas o medo de encontrar pedra de gelo no caminho, porque o barco descendo Jacaré... Mas se você... Tem grandes diferenças de você bater numa placa ou numa pedra? Ou num iceberg, né? Tem. Primeiro, bom, iceberg é fácil de ver, então dificilmente você vai bater. O que acontece é que sempre do lado do iceberg tem os baby ice, que são pedras de gelo soltas ali, que pode ser o tamanho, vamos dizer, de uma cadeira. Só que você não vê, pode ter uma tonelada. O outro gelo nós batemos algumas vezes, porque quando no segundo dia que a gente saiu de Tuca, a gente entrou numa área de gelo totalmente, parecia um labirinto. Depois de uma hora velejando lá, baixou uma neblina que a gente não enxergava, como diz no sul, estava cortando com um facão, e a gente olhava assim, a neblina mais escura, aparentemente não tinha gelo. Como a gente via a neblina mais clara, a gente achava que era o reflexo do gelo. Então a gente era no escuro, meio no escuro, assim. Só que, às vezes, imagina, com vela para cima, de popa, no caso, né? A gente entrava num lugar que não tinha saída. Só tinha dar um jibe num lugar que tem, sei lá, 20 metros de largura. E aí, quando a gente via que ia bater, a gente corria, levantava as bolinas, os dois iam para trás, o barco levantava um pouquinho e ele subia no gelo. Ele montava. A gente saía, tinha que descer do barco, arrastar ele para trás. E aí, era o segundo dia de viagem, a gente com muito medo de urso, né? Falava, bom, deve ter um urso aqui na placa, porque os ursos predominantemente ficam no gelo caçando, né? As focas, né? Era um mal-estar, assim, falou, pô, cadê o urso, né? Ele deve estar vendo a gente, sabendo a gente, mas você não está vendo ele, né? Uma neblina, né? Esse segundo dia foi realmente difícil, nós ficamos 24 horas presos no gelo. Depois de um tempo, tipo, vocês notaram que não é tão fácil achar urso, ou esse medo do urso, assim, a todo instante estava presente? Não, a gente relaxou bem, porque a gente, depois de um mês, não viu nenhum urso, falou, bom, cadê os ursos, né? Eles estão lá. Todos os inuits que conhecemos, caçadores, guias, até pesquisadores falaram que a população de urso aumenta. E eles calculam que tem mais ou menos de 30 e 40 mil indivíduos naquela região do norte do Canadá e Baffin. Bom, quando eu ouvi 30 mil, eu voltei a sentir medo, porque 30 mil, não é possível que a gente não vai encontrar nenhum, né? Aí eles são, obviamente, eles são caçadores, eles andam para lá e para cá, mas tem regiões que existem, por exemplo, como tinha beluga ali naquela baía, tinha urso polar, depois passou uma fêmea com 2 filhotes. Por quê? Porque eles caçam, né? Onde o limite do gelo com o oceano, para eles, é o lugar ideal para caçar, né? Eles caçam a foca, eles caçam... Eles nadam bem, né?
nadam bem, correm bem. Um urso macho pode ter 600 quilos e 2,70 metros de altura, 2,80 metros. Quando ele fica em pé, até 3 metros. É um animal, é considerado o maior predador da Terra, né? E é muito inteligente. Mas não tem só o urso polar, né? Em terra tem o grizzly, que é mais violento ainda, né? Que é um urso, não é o urso pardo, o grizzly, ele é um urso... É o grisalho. E que ele é um urso realmente assim... que se ele decide ir atrás, é difícil mudar de ideia, sabe? É um urso realmente violento. Por isso, vocês têm que levar a arma, né? Tipo... Foi um problema, porque a gente não podia ter arma, né? A gente não chegou lá, como brasileiro, não pode comprar uma arma no Canadá. Nos Estados Unidos até pode, mas lá não. Então a gente conseguiu comprar a arma de um caçador e no final nós doamos para um outro caçador, né? Porque... imagina. Porque deve ser uma tristeza imensa ter que atirar num animal desses, né? Não, tá louco. Não, imagina, seria a última da última instância, assim, né? Mas você repara, os inuits, assim, eles têm no DNA dele a coisa da caça, porque eles não precisam comer carne de urso, eles podem comer outras coisas, mas eles têm um... Mas se tu pensar, né, antropologicamente, é claro que a gente, para nossa sensibilidade, assim, jamais faria isso, né? Mas tu olhar a terra onde a cultura deles cresceu, né, cara, é impossível plantar nada, né? Não tá. A única fonte de comida é a caça, ponto. Não tem nenhuma chance de... O único questionamento é falar, mas por que não desce, vai morar um pouco mais no sul, né? Porque eles gostam, né, de lá, daquilo lá. Mas isso me intrigou. Como é que você gosta de morar aqui? Uma coisa é você fazer um turismo, fazer uma expedição, uma exploração, conhecer um canto remoto do planeta, né? A outra é você viver naquele lugar, né? Então, hoje a cultura dos inuits, né, é bastante, vamos dizer assim, eles não se encontram muito no mundo, porque tem um mundo moderno, eles têm para caçar, eles saem com a lancha, tem rifle, eles têm o skidoo, que é lá o snowmobile, para caçar, mas eles são subsidiados pelo governo, pelo Estado, a economia, não existe economia, e até 1987, a política do governo canadense e da igreja era exterminar a cultura deles. Então, as crianças eram retiradas das lares para escolas longe, voltavam falando inglês, não sabiam falar a língua local, assim foi matando a língua local, tiravam os cachorros deles para eles não caçarem mais com um trenó. E hoje, sei lá, parece que, obviamente, os tempos mudaram. Então, até o Papa foi lá nesse mês que nós estávamos pedir desculpas do que a igreja fez. E, então, parece que tem uma meia-culpa hoje, né? Então, tudo bem, a gente fez uma porção de burrada e tal. Eles têm domínio sobre o território, é território deles, eles decidem se uma mineradora quer entrar lá ou não, eles dizem. Mas, como eles têm muitos benefícios, acaba que a vida ficou um pouco sem propósito. É a mesma coisa que eu falar, tá bom, Adriano, você não veleja mais com o teu barco, tá, mas eu te dou uma mesada aqui, você vai viver bem, você pode ir no supermercado, pode comprar, você pode dar uma volta de barco, de lancha, tudo, mas o teu DNA é de velejador, você não quer que ninguém te dando nada, né? Sabe? Então, alcoolismo, depressão, suicídio, violência contra a mulher. Mas essa questão da identidade de quem você é, né, tipo, e a gente, assim, tudo bem que, sou descendente de polonês, com alemão, com português, mas a nossa, e você de italiano, né, mas assim, a nossa identidade hoje já é do cara cosmopolita da cidade, entendeu, assim, né, a gente se encaixa no mundo assim, e funciona no mundo assim, né, mas eles, né, cara, eles também não saem de lá porque... eles vão sumir, sabe, assim, como identidade, assim, como quem eles são, né, e isso é uma coisa mais séria, para nós é mais fácil, mas
isso é mais sério do que parece. Se viesse assim, extraterrestres aqui e a gente descobrisse uma forma muito mais fácil de viver, que tudo se materializa na mão e tal, e a gente ganhasse essas coisas, mas não tivesse o domínio de como essas coisas são feitas e a tecnologia e tal, a gente ia se sentir assim talvez também, sabe? É verdade. Não, eu me pergunto em tempos, né, remotos, né? Porque essas populações migraram para lá, né? Vieram da Ásia, caminhando e tal. Lógico que foi um processo lento, mas muitos, né, os nossos índios passaram por lá. Ninguém quer ficar nesse lugar. Sim. Eles ficaram, né? Eles encontraram uma beleza no lugar, um modo de vida, um equilíbrio. Eu acho interessante isso. Mas é uma vida mais do que no limite. Somos animais sociais e às vezes esquecemos disso. E você se identificar com o grupo é fundamental. Após a Segunda Guerra, onde a cultura mundial começou a se globalizar mais rapidamente, boa parte do mundo, especialmente no Ocidente, claro, utilizava as mesmas roupas, um conjunto básico de ideias, como até hoje. Muitos modos de vida mais locais acabaram sendo esquecidos. Provavelmente na sua cultura também. Tudo parecia levar a uma sociedade mais homogênea, mas dentro desse caldeirão em que todos pareciam ir em um mesmo ponto em comum, surgiram beatniks, hips, punks, yups e um outro sem número de estilos de comportamento diferentes. Eu estou dando só aqui alguns exemplos, parcialmente por essa necessidade de se identificar com um grupo menor. Afinal, a gente evoluiu assim, em pequenas tribos. Então, tem algo no nosso DNA ainda que precisa disso. E é por isso também que nos sentimos tão à vontade em grupos de velejadores, de motociclistas. É completamente inútil fazer com que todos sejamos iguais. Está na nossa natureza ser diferente. Se a gente tentar forçar isso, novos grupos surgem. O que a gente pode fazer e deve fazer é que os diferentes convivam em harmonia. No caso dos Inuits, essa identificação com o lugar é algo muito mais forte. Define quem eles são. A cultura deles foi forjada durante milhares de anos de sobrevivência nesse deserto gelado. Apenas com os recursos locais, nenhum outro povo consegue fazer isso. Imagina você ser largado lá sem madeira, sem água corrente no inverno, sem uma planta. São séculos, muitos séculos, resolvendo todos os problemas que qualquer povo precisa enfrentar. Mas nas condições que eu falei. Se você apaga isso, todo esse conhecimento, fica um sentimento muito vazio. Agora, você falou que naquela baía onde você, naquela ancoragem, enfim, que você encontrou as belugas e tal, foi o ponto alto da sua vida em um barco, né? Que foi a noite mais especial. E eu tendo a notar que, para mim também, para outras pessoas, né, não se compara a isso, mas o ponto alto, digamos assim, dos lugares que eu conheci no barco, e desses amigos que eu conheço e tal, e que entrevistei, quase todos num lugar muito isolado e de difícil acesso. E você nota que... Será que o esforço para chegar até lá e tudo isso aumenta o prêmio de estar naquele lugar? Ou só sobraram lugares incríveis com essas condições em lugares que é muito longe da civilização? Os dois, né? Porque os lugares que sobraram são difíceis de chegar, né? Mas, olha, é que ontem mesmo, conversando com o Igor já voltou, né? Ele está lá em Porto Williams, no Cotique, né? Preparando as viagens para a Antártica. Esse ano ele vai levar 2 grupos de turistas, né? E ele falou, Beto, para mim, depois de Joe Haven, nos últimos 10 dias, valeu tudo, porque para nós, e eu falei para mim também. Ele falou, pessoalmente, o fato de ter um desafio imenso fez com que aquele lugar se tornasse, além de grandioso, muito mais saboroso, né? Realmente, a paisagem foi muito mais bonita de Joe Haven para frente, porque tem fiordes, Belt Strait é um lugar histórico, muitas montanhas com pássaros e abismos que você passa do lado, assim, cliffs lindos, né? E você não vê ninguém, você fala, parece que sobrou você e o planeta Terra, né? Num tempo remoto, assim, né? Você está testemunha de uma era onde o homem não estava aqui. Às vezes eu sentia essa sensação, cadê o mundo, cadê as pessoas, mas não passa ninguém. Mas, um pouco antes, a gente ainda via umas cabanas de caçadores que eles usam para o inverno. Ali não tinha nada.
E aí pensava, ela também pensava isso, né? Se cai o mastro aqui, se quebra alguma coisa, nós vamos fazer aqui, acabou a viagem. Tem que chamar a guarda costeira, os caras vão vir com o helicóptero, vai pegar a gente, vai abandonar o barco, equipamento, tudo, a gente vai perder tudo. Olha, confesso a você, eu nunca tive medo na minha vida em nenhuma viagem. Medo, assim, das coisas darem errado, assim. Essa vez eu tive. Não sei se estou ficando mais velho, mas eu não sei, mas eu sempre fui uma pessoa bastante, embora muito conservadora, assim, muito confiante no nosso trabalho, enfim, no planejamento e tal. Mas ali eu sentia que se acontecesse alguma coisa, a gente estava numa situação difícil, não de morte, não é medo de morrer, é medo de fracassar mesmo, de a viagem terminar com um resultado negativo. E não que a avaliação dos outros tenha alguma importância, mas eu sabia que se isso acontecesse, as 7 viagens anteriores sumiriam. Você fez 7 viagens que deram certo, na 8ª, muita mídia, rede social, acabou, deu errado, vai ficar marcado que é o último pênalti que você perdeu, né? O Baggio, você para sempre, não é o grande atacante, é o cara que perdeu o pênalti. Não, e certamente, né, cara, a mídia, assim, coloca uma pressão, né, cara, que você vai contando o que você vai falando e tal, e todo mundo acompanhando, e você é uma pessoa muito querida, que é unânime, que todo mundo gosta e tal, assim, torce a favor. Sempre tem aqueles que, eu falei que se tivesse feito isso... O cara tá falando há 25 anos isso. O cara tá há 30 anos falando isso. Um dia vai dar errado, não sei o quê. Mas o louco, Adriano, é falar assim, o Igor, ele participou de 2 viagens como apoio, né, com o Cotic, e 3, né, Atlântico, Pacífico e agora Passagem Noroeste, né? E eu falei para ele, cara, Igor, é muito difícil, né, a gente quando responde uma pergunta das pessoas, a gente se colocar de uma maneira, vamos dizer assim, correta, honesta, né? E você me conhece, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não sou convencido. Sei que uma vírgula que der errado, vai tudo por água abaixo. Mas eu me pergunto, né? 8 vezes a vírgula não apareceu, né? Então, qual o nome disso, né? Felicidade, coincidência, um bom planejamento, a gente tem uma atitude positiva. Eu, sinceramente, não saberia dizer com certeza, assim, por quê. A gente sabe que daria errado, a gente sabe por que daria errado, mas muitas vezes não sabe por que dá certo, fazendo as coisas certas, porque sabe que nem sempre fazendo as coisas certas garante que você chegue ao final de uma viagem como essa. E por que nós fomos agraciados 8 vezes? Sabe? Eu me pergunto isso. Nós temos uma noção exata de que um caminho que quebre, sabe? Que por mais que ele tenha sido quantificado, a especificação dele esteja correta, até um pouco mais, alguma coisa pode acontecer, sabe? Então, nunca caímos no mar, nunca virou, o barco nunca virou, quer dizer, esse barco é fácil de virar. Então, uma enterrada no jacaré errado, né? Uma rajada um pouco mais forte no momento crítico. Tudo bem, a gente sabe velejar, mas a gente sabe que ninguém sabe tudo, né? E o mar, o vento, a natureza é uma força muito superior à nossa, né? A gente tem ali, vamos dizer, a incumbência de lidar com essa força de uma maneira inteligente para você conseguir, vamos dizer, sobreviver muitas vezes, né? Em Cambridge Bay, o Beto e o Igor encontraram o veleiro Fraternidade, comandado por Aleixo Belov, outra lenda absurda da vela brasileira que estava fazendo essa mesma passagem no mesmo momento. E eu adoraria entrevistar por aqui. São os 2 primeiros barcos brasileiros a se lançarem a fazer a passagem noroeste. Em qualquer viagem, né, a escolha da tripulação é um fato importantíssimo, assim, né? Mas eu imagino que nessa, né, com pouco espaço de convívio, você olha para o lado, tudo bem, a paisagem é linda, mas como tu falou, não tem árvore, não tem cor, né? Eu acho que, a escolha da tripulação, imagino,
Como é que foi a convivência, cara? Vocês brigavam e conseguiam rapidamente ficar de boa? Ou vocês nunca brigavam? Como é que funcionava o gerenciamento desse... Porque é absolutamente normal, né? Ter alguma discussão num negócio desses, assim. Pois é, você sabe que quando eu montei o projeto, né? Eu conversei com o Amir, com o Lars Grael e com o Scheidt, o Robert, que são meus amigos há muitos anos. E pedi um depoimento deles para montar aquele filminho lá, né? Para promover a viagem. Então, obviamente, quando nós terminamos a viagem, eu liguei, mandei mensagem para eles agradecendo, né? E especialmente, eu conheço o Amir desde os 16 anos de idade. Quando eu o conheci, eu não sabia velejar nem ele, né? Nós gostávamos de moto, né? E a primeira pergunta que o Amir fez, mas vocês brigaram muito? Porque ele imaginou, né, naquele cenário tão fome, frio, né, nervoso, às vezes, não é nervoso, mas apreensivo, a palavra certa, né? Cara, o Igor e eu atravessamos o Pacífico com todas aquelas quebras que houve no Pacífico, né? O Atlântico, com aquela calmaria lá, 37 dias no meio do nada, a passagem noroeste, a gente não sabe o que é a palavra discussão. A gente não sabe, não é que a gente teve um princípio alguma vez, nunca, nem próximo. E nós temos uma estratégia que não é combinada, que é espontânea e parte dos dois, a primeira é um cuidar do outro, né? A outra é bom humor nos momentos difíceis. Dificilmente a gente não falava alguma coisa engraçada no momento de tensão, sabe? Porque ajudava muito a gente a dar uma risada, uma gargalhada e dar uma distensionada, sabe? Porque você imagina num momento daquele você ainda tem uma discussão, sabe? Você vai desconcentrar completamente. Não que a gente não discuta por causa disso. A gente não discute porque, de fato, nós dois temos um temperamento bastante, vamos dizer, ameno, assim, a gente nos conhecemos muito bem. Eu sei muito bem das minhas características e o Igor sabe muito bem das dele. O Igor é um cara 100 vezes mais experiente que eu, em termos de mar, né? Porque ele nasceu num veleiro, teve um pai como o pai dele, o Oleg Belli, né? Tem uma escola muito forte. O Igor é engenheiro, mecânico, matemático, mora no Cutique, constrói coisas o tempo todo. Como é que eu vou querer dar um pitaco numa questão técnica do barco? É exatamente ele que está lá, né? É o Igor, é ele que eu confio. E ele confia muito na minha intuição, porque eu sou um velejador que vem de uma escola diferente, de competição, conheço bastante catamarã, e sei conduzir o barco em situações limites, já fiz isso muitas vezes, gosto de velejar, muitas vezes gosto de ficar mais no leme do que propriamente o Igor, embora ele sabe conduzir muito bem o barco, mas muitas vezes nós tínhamos que tomar uma decisão, como aconteceu naquele dia que caiu o mastro, eu senti que a gente tinha que parar para descansar à noite, porque alguma coisa não estava bem, né? E a gente ancorou num lugar que era raro, era difícil encontrar uma proteção, a gente encontrou uma proteção, e aí o mastro caiu parado, né? Graças a Deus não foi andando, né? Porque seria com vela e no meio do nada a gente já deriva, né? A gente caiu próximo de uma praia, barco ancorado, um sistema, vamos dizer, um ambiente um pouco mais controlado. Por que eu parei? Racionalmente, nenhuma razão. Mas intuitivamente eu reconheci aquele mal-estar que eu já senti muitas outras vezes em outras viagens e que eu tomei a decisão de parar. E nunca me arrependi porque sempre eu estava correto. Eu tinha que parar porque alguma coisa estava quebrando no barco, uma travessa partida, um rebite saindo, um parafuso importante. Então, nós dois equilibramos muito essa coisa da razão e da intuição, sabe? É uma dupla que funciona muito bem. Porque tudo que é colocado por ele, não que eu não questione, eu posso até questionar, mas eu confio muito na capacidade do Igor e vice-versa. Então, nós temos essa parceria, né? Ele é um cara que tem 39 anos, eu tenho 65. Ele é francês, eu sou brasileiro. Embora o Igor seja muito brasileiro, né? Porque
morou no Brasil, fala português como a gente, mas somos pessoas diferentes, né? E então tem que ver que a viagem também não fomos só nós dois, né, Adriano? Teve a equipe de cinema que acompanhou a gente, que nos relacionamos intensamente com duas pessoas. Num trecho, o Alê só que fez. Havia uma logística de abastecimento em pontos? Não, o barco foi abastecido no começo e foi até o final. O que a gente comprava nos lugares era pão, queijo, porque como agora o barco era gelado, né, dava para levar queijo. Né? A geladeira era essa geladeira. Graus, né? Que era o próprio casco, né? E a equipe de terra, né? O Cris, a própria a produtora de cinema, o Silvio Rocha, quer dizer, tudo muito afinado, sabe? Tudo muito, muito afinado. Assim, todo mundo... Nos encontramos, né, no final da viagem em Ilhabela, todos nós, um ambiente de muita alegria, de amizade. O livro vai sair, com a Terra Virgem, né? Vai sair o livro, vai sair o filme, o documentário, série. Sabe quando tudo está lua de mel, assim, perfeito? E isso também quebra muito o paradigma, né? De que as coisas precisam ter briga para as coisas acontecerem, discussão que é normal. Não acho que é normal. O normal é as coisas saírem com bastante felicidade, com alegria, com amizade, porque eu olho para trás, assim, das 7 viagens, tudo bem, tem um livro aqui que eu posso abrir aqui, ler, lembrar uma coisa, mas o que está aqui, são os encontros humanos, né? São aquele personagem que você encontrou numa praia na Patagônia, que te ajudou, que te falou uma coisa, né? Como agora aconteceu em alguns lugares, assim. A náutica, a parte náutica de um projeto como esse, ela é importante, é marcante, porque obviamente estamos velejando num barco aberto, né, sem cabine e tal, só não tem motor, né? Mas a questão humana, o sentir, você aprender a lidar com medo, aprender a lidar com as suas emoções, a lidar com aquele desconforto do frio, ter resiliência, é isso que realmente impacta e transforma a tua vida. Eu não volto de uma viagem dessa e falo, não, agora eu velejo melhor. Isso nem existe na minha cabeça, Adriano. Longe disso, nem acho que eu velejo melhor ou pior. Nunca me considerei nem um velejador brilhante, porque os meus amigos que são brilhantes, eu sei quanto velejam bem, né? Falando dos meus amigos olímpicos aí, ou caras que participaram de jogos, tal, ou pan-americanos. Esses caras realmente velejam muito bem. Mas o meu objetivo nunca foi esse, na verdade, sempre foi muito a exploração e essa quase que brincadeira de você sair num barco, vamos dizer, mais rústico, né, mais limitado, e pensar que você tem que ter uma engenharia ali que te coloque nas mesmas condições que um barco grande, né? Tem que ter um sistema de satélite, tem que ter lá um rastreador, um bom GPS, um notebook, uma câmera boa, desalinizador. A gente abre mão de tudo, abre mão do banheiro, da cama, do conforto, da proteção, de levar água, não sei o quê. Mas, por outro lado, a gente se vê diante dessas situações que te obrigam a ser resiliente, a ser criativo, a ser companheiro, né? A gente quando fazia turno, né, à noite, né, é duro você sair do saco e dormir quentinho ali daquela cabinezinha e sair lá fora que está 1 grau, sensação de 5 negativa, e ficar lá mais 3h30 congelando. Mas você pensa no teu amigo, fala, eu não posso deixar o Igor mais lá 1 minuto, cara, eu tô vendo que ele tá duro de frio, ele precisa entrar aqui. Né? Então, é esse sentimento, né, que você vê que num barco à vela, quando as coisas... É um esporte, né? Se você é um velejador, mora no barco, né? Você está agora morando com a tua esposa, tenho certeza que você pensa, né, nela, né? Você pensa nela, né? E como ela pensa em você, né? É um ambiente muito solidário, né? O barco à vela, né? E não é um lugar que se você cabe egoísmo, por exemplo, não cabe individualismo, né? Um barco
É um laboratório maravilhoso do ponto de vista, é uma escola, né? Para nos aprimorarmos do ponto de vista humano, né? Tanto você saber o teu tamanho, a tua força diante desse universo que é o oceano, né? E saber o quanto você pode ou não pode, né? Então, te coloca no devido lugar. Para mim, acho que as viagens têm sido importantes, porque eu não viajo toda hora, né? É como se eu tirasse umas férias do mundo, a viagem para mim. Mas eu volto, né, aqui para minha casa, o valor da minha cama é muito maior do que as pessoas normalmente pensam, né? O quão diferente, você conhece um pouco dos dois, talvez agora você conheça até mais o Ártico do que o Antártico, mas o quão diferente são os dois? Completamente diferente. O Igor, que já foi tantas vezes, né, ele falava assim, né? Você a 65 graus sul, você não vê terra, né? Você não vê nada. No Ártico, a 74 graus, a gente vê um musgo verde, né? Você vê uma vegetação até, né? O Ártico é uma porção, né, de gelo sobre terra congelada, cercada por terra, né? É uma porção de gelo sobre a água, cercada por terra. A Antártica é uma porção de gelo sobre terra cercada por água, completamente o contrário. Por isso, Antártica vem do antiártico, né? Esse conceito, né? O Ártico, ele, na parte do Canadá, fora a ilha de Baffin, é um lugar bem mais monótono, você não vê tanta vida como você vê na Antártica. Na Antártica tem muita vida. E a vida que tem no Ártico, por exemplo, foca, tem muita foca. As focas morrem de medo da gente, porque lá são caçadas. Na Antártica, você pode até não fazer um cafuné na foca, mas se você quiser sentar lá da foca fazer uma foto, você faz uma foto. A foca vai ficar lá, e ninguém caça foca lá. Ninguém caça nada, né? Então, a vida no Ártico, ela é mais rara, né? Porque ela se mantém distante. A vida na Antártica se mantém muito próximo de você. O fato de você ter a terra muito baixa, né, muito árida, né? Não que na Antártica não seja árida, mas são montanhas, né, diferente, né, gelo o ano todo, né? Talvez se eu velejasse no Ártico ou fosse para o Ártico na primavera, seria outro lugar, porque tudo coberto de gelo, né? Seria uma outra paisagem. Mas na Antártica não tem vida, né, de gente, não tem ninguém mora na Antártica, a não ser as bases. E no Ártico as pessoas moram, você chega num lugar, tem uma cidade com carro, com internet, com casa. Isso não existe na Antártica, né? E o Ártico, você chega de carro, né? Você pega um carro aqui de São Paulo, eu falo, vamos até Tuktoyaktuk, a gente chega lá no Oceano Ártico. Né? E até, por exemplo, esse musgo mais longe, tá? Imagino eu falando aqui, imaginando, não tem nenhuma ciência sobre isso. Mas a vida deve ter tido muito mais chance de se adaptar por essa conexão, né, com o solo, né? Tipo, na Antártida, pô, tinha que atravessar todo o oceano, a vida para, assim, já existia vida lá antes de ser gelado, mas eu digo, para ter essa troca, assim, né? Tipo, é muito mais... e as temperaturas, né? Um genético muito mais isolado na Antártica, né? Por exemplo, a gente pegou em Tuk, que é o Oceano Ártico, uma cidade, 28 graus. Não existe essa temperatura no verão na Antártica. Foi uma semana muito quente, depois caiu, mas ficou em torno de 12, às vezes cai para 3, mas voltava para 15, mas isso não tem na Península Antártica, um dia com 20 graus. Já aconteceu uma vez, mas na ponta, mas 28 graus, assim, os caras esquiando, nadando, eu falei, acho que eu cheguei no lugar errado, porque a gente errou a estrada, né? Placa Oceano Ártico, lá falou, que é isso, né? Diz que tem inseto também, né? Muito inseto, né? Muito e na Antártica inseto. Não tem, né? Não existe isso, né? Não tem. E a questão da mudança climática, né? Assim, de fato, o Ártico é o lugar que mais, né, esquentou no planeta nos últimos 50 anos. A Antártica não esquentou dessa maneira. Na Península já existe um aumento de temperatura pequeno, já existe chuva que não existia,
Mas no Ártico, queimadas, né? No Canadá, a gente estava lá, a estrada que leva para Tuktoyaktuk fechou por causa de queimada espontânea, né? De pinheiros, não sei o quê. Então, a gente vê até notícias do ano passado, queimadas no Ártico Russo, né? É uma questão climática, assim, séria, porque vai mudar. A questão já não é mais essa discussão se está esquentando ou não está. Está. Não podemos, talvez não podemos afirmar quanto é o homem, quanto é queimada, quanto é efeito de emissão de CO2, o quanto é um ciclo. Existem essas discussões. Mas nenhum inuit, tem dúvida que mudou. Muito. E não é que mudou, não é que vem mudando há 200 anos. Não, mudou nos últimos 40 anos radicalmente. O que eu vejo o conceito, assim, né, que, por exemplo, existem os ciclos de Milankovitch e existem mudanças, mas o CO2 parece que está deixando muito rápida essa mudança. Isso sim é uma coisa que não parece ser natural, né? Tipo, eu concordo. Eu concordo que existe existem várias razões para que isso esteja acontecendo e que o homem tem, sim, uma responsabilidade por essa mudança. Mas vou dizer uma coisa que o Igor falou para mim um dia velejando que me mexeu muito, assim, né? Porque a gente fala aí, painel da ONU, não sei o quê, que tem que mudar, que não sei o quê, se não mudar daqui em 2050 vai subir o oceano e tá. Ele falou para mim um dia assim, você acha que alguém vai mudar? Você acha que vão conseguir? Ele falou assim, se jogar lixo na rua, é uma coisa que a gente poderia resolver hoje. Não é que a gente precisa mudar uma indústria, um modelo de combustão, de energia, né? Sair do CO2, da combustão e para a energia eólica, elétrica. Não. Parar de jogar lixo na rua, parar de comprar plástico no supermercado. Pessoas inteligentes, ricas, instruídas não mudaram. É uma coisa que não precisa alguém, o governo mudar. Não, você mudar. Ninguém muda. Então, não vão mudar o outro, o que é complexo. Então, diante disso, eu concordei com ele, não tem como dizer que não, porque a gente sabe, né? Ninguém deixa de comprar um negócio no mercado porque tem embalagem plástica. O que você compra no supermercado que não tem embalagem plástica? Difícil. Você pode diminuir, mas tem coisas que não tem. Você quer comprar um iogurte, não tem. Infelizmente, né? Porque não é só o plástico, não tem uma indústria que sabe descartar, que sabe reciclar e tudo mais. Porque, infelizmente, a gente tem, na verdade, um modelo mental que é o hoje, né? Essa, na verdade, é isso. Nosso modelo tem que mudar, é um modelo mental, não é um modelo econômico nem nada, porque a gente é imediatista, né? A gente não olha lá na frente. Então, é melhor nos prepararmos, porque a vida vai ficar extrema. A gente sabe disso, tá? Você que é um cara que está no mar, você sabe. A gente aqui já está vendo fenômenos climáticos diferentes. Né? Assim, já teve um furacão na costa brasileira. Há pouco teve alguns ciclones que se comportaram, não chegou a ser furacão, mas vieram em direção à Terra, fizeram um movimento diferente, né? O Giovanni Dolif, que talvez você conheça do Hashtexel, lá, que é doutor em meteorologia, já tive essa conversa com ele também, né? Assim, mostrando, bem interessante. Você vê, eu lembro que quando eu fiz a primeira viagem lá, o professor Vilela, que foi o primeiro meteorologista brasileiro importante e tal, ele falou, o Brasil, o Atlântico Sul não tem furacão por causa da corrente de Weddell, que vem da Antártica, que resfria 1,5 graus o Atlântico Sul. Se essa corrente mudar por determinados eventos que acontecem na Antártica, vai ser igual os Estados Unidos aqui. Só que aqui igual quase todo o Pacífico. Que tem todos os lugares, só aqui que não tem. Né? Latitudes equivalentes tem em todos os oceanos. Só que esses lugares já têm uma cultura de furacão há anos, eles estão mais ou menos preparados. Aqui... Mesmo assim tem prejuízos bilionários, né? Bilionário, mas imagina aqui, um furacão na costa brasileira.
pelo amor de Deus. Não tem prédio preparado, não tem nada. Não tem nada, não tem energia, né? As pessoas, até a coisa da solidariedade, as pessoas já sabem como se comportar depois de um furacão, né? O que comprar, não sei o que lá. Você vê nos Estados Unidos, né? As pessoas indo para o mercado e compram madeira, e tampam as janelas, e água, vai acabar a energia, tem gerador em casa e tal. Aqui... O clima já está mudando e há extensas provas disso. Esse é o grande consenso científico que tem apoio da NASA, da Agência Espacial Europeia e países como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. E esse consenso geral é que acontece por ações humanas, no mínimo acelerado por essas ações. Em um estudo realizado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, entre 88.125 artigos publicados de 2012 a 2020 sobre a crise climática, somente 28 duvidaram da influência humana. 28 entre 88.125. Você pode pegar um desses 28 e se agarrar nele e mostrar ele, mas está indo contra praticamente todas as instituições sérias que tratam do tema. Eu acho que, vendo muito a tua relação com o Igor também, né, que vocês, têm um pensamento, um sistema de pensamento diferente, né, assim, um mais intuitivo, o outro mais analítico, assim, né, vocês conseguem conviver bem e tirar frutos da riqueza dessa diferença, né? Vocês conseguem um equilibrar o outro, né? Porque o analítico, ele é excelente para coisas que você consegue medir, monitorar e tal, né? E meio falho em coisas de conseguir pensar em cima do que não é mensurável, né? E você, ter essa intuição, né? E esse desenvolvido, assim, vocês conseguem juntos, né, achar um caminho e com opiniões diferentes, né, conseguir colher os frutos dessa riqueza. Mas o que a gente vive hoje, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, é uma bipolaridade, assim, tão absurda que a gente não consegue colher os frutos da diferença, né? A gente quer esmagar o outro, assim, né, e ambos os lados, e isso concordo plenamente. Uma pena. É uma pena. Eu concordo plenamente, porque esse jogo da polaridade, na política, que é no mundo todo, não é só no Brasil, né, Adriano? É uma coisa obtusa, na verdade, porque quando você tem essa postura, né, de olhar o outro lado, excluindo o outro lado, né, você está na mesma posição que ele, você se torna igual, né? E aí, exatamente, aí a gente perde a riqueza da diferença. Porque a riqueza da diferença, no nosso caso, vem de uma admiração mútua, sabe? De gostar. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele pensa, mas eu gosto muito dele e confio muito nele, porque eu sei que sempre o intuito dele é o melhor. Porque, é diferente eu chegar para você e falar assim, poxa, Adriano, eu acho que eu estava precisando de uma ajuda sua. Outra é gritar com você, né? Ou te agredir, ou te xingar. Eu estou cansado de você falar isso. Sabe? É diferente. Essa é a linguagem, né? A maneira como você coloca as coisas para o outro, né? Isso é importantíssimo, que isso funciona muito bem no nosso relacionamento. E eu sou uma pessoa muito atenta a isso. De tratar muito bem as pessoas e pensar como a pessoa... Mas ela está recebendo o que eu estou falando, né? Com cuidado, sabe? Você quer falar uma coisa... que você está vendo que pode levar para um caminho errado, você tem um cuidado, né? Outro dia uma pessoa, até um jornalista conhecido falou, vocês foram para o Polo Norte, né? Eu falei, não, o Polo Norte é o eixo da Terra, né? Normalmente ninguém vai no Polo Norte, nem no Polo Sul. Aí eu falei, é uma confusão normal que a gente faz, eu também já fiz. Sabe? Você tem o Polo Sul geográfico, você tem o Polo Sul magnético, a mesma coisa no Norte, nós fomos para o Oceano Ártico. Eu sei que as pessoas não sabem muito de geografia e tal. Você não precisa ser, né, seco, você não precisa ficar respondendo grosseiramente ou fazer uma piada porque a pessoa não sabe. Quantas coisas a gente não sabe, né? Então, é isso que eu vejo que está faltando, né, na nossa humanidade. É você se preocupar um pouco com o outro, assim. Cuidar um pouco do outro, né? Eu vejo pessoas que eu gosto nas redes sociais agredindo sei lá, você quer votar no Bolsonaro, no Lula, tudo bem, cada um faz o seu voto. Eu nunca vou xingar alguém que vota num candidato que não é o meu candidato. Por que eu vou xingar uma pessoa? Por que eu vou... Nem um candidato, eu nunca xinguei nenhum político na minha vida, mesmo discordando abertamente daquela postura. Mas xingar
Eu penso sim, Adriano, eu tenho uma frase muito simples na minha vida. O teu xingamento, a tua agressão vai criar prosperidade ou não? Ponto. O que cria prosperidade? Agredir? Eu não creio. Então, você pode ter compaixão, você pode se silenciar, você pode se questionar, você pode, será que eu penso, tudo que eu penso está correto? Sabe? Então, tem várias outras opções que a vida dá para a gente e que constroem, porque, na verdade, no fundo, o dia que a gente for embora daqui do planeta, o que você vai levar é a maneira como você se relacionou e aprendeu a se relacionar com as suas emoções, com as pessoas, com o mundo, né? Uma bateria elétrica são dois polos que seriam completamente inúteis se fossem iguais. O vento, que amamos domar com as nossas velas, só existe porque há pontos diferentes de pressão no globo terrestre. Uma usina hidroelétrica não funciona muito bem se tivesse o mesmo nível a jusante. E qualquer grupo de pessoas também tira muito da sua energia, do seu dinamismo, da diferença. É incrível ver como o Beto e o Igor realizam coisas tão incríveis, com tão pouco, e uma leveza inspiradora. Eu espero que nós possamos fazer o mesmo. Se você gosta do que a gente faz aqui e quer ver a gente falar com cada vez mais pessoas e de tabela também ajudar a vela brasileira a ser mais divulgada, maior do que já é hoje, também esse estilo de vida, de morar a bordo, considere deixar pra gente qualquer quantia lá no Apoia-se, que é o que faz a gente conseguir manter o canal. Como você deve imaginar, não é barato comprar equipamentos, manter o barco e conseguir trabalhar 100% do tempo nisso, que é o mínimo necessário, acredite. Fazendo isso, você faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente tem o contato mais direto e participa de vários sorteios que a gente faz aqui, quase toda semana, com experiências a bordo, cursos e cada vez mais coisas a gente vai fazer para os nossos apoiadores. Então, deixe qualquer quantia pra gente lá, a gente vai ser muito grato. E a gente se vê lá pelo grupo do Telegram ou todo domingo aqui às 10 da manhã.